De raladores de queijo a playgrounds cheios de lixo onde as crianças brincam em artesanato, aqui estão 10 perigosos parques de diversão. Existem poucos parques de diversão mais perigosos do que o Action Park. Este parque aquático em Nova Jersey, Estados Unidos, abriu em 1978 e teve que fechar em 96 devido a numerosos acidentes. Foi o homem de negócios Eugene Mulvihill que teve a ideia de construí-la. Ele possuía áreas de esqui que só acolhiam pessoas no inverno. Ele queria construir um playground que estaria aberto ao público ao resto do ano. Pouco a pouco, o parque de ação foi ampliado e embelezado com cerca de 60 atrações. Eugene Mulvihill construiu escorregas muito altos e íngremes, grandes piscinas de ondas e outras atrações ambiciosas. Desde o momento em que o parque aquático abriu, foi um enorme sucesso. Milhões de pessoas vinham todos os anos. No entanto, houve muitos acidentes, de várias causas. Algumas pedaladas foram mal concebidas, havia trenós com rodas e sem freios, e às vezes faltava o equipamento de segurança. Houve afogamentos, quedas fatais e até eletrocuções. Estes infortúnios, que fizeram um pouco barulho, não impediram que os visitantes se aglomerassem. Eugene Mulvihill estava ficando rico, tanto pelo sucesso dos seus perigosos passeios, quanto pela fraude de seguros que cometeu. Mas ele não poderia continuar assim. Centenas de pessoas estavam sendo feridas a cada semana nos hospitais próximos. As reclamações estavam se acumulando e suas fraudes estavam sendo expostas. Funcionários inexperientes, segurança inadequada e atrações fracassadas estavam causando muitos danos. E o Estado decidiu fechar definitivamente o parque aquático. Agora, vamos falar de um tipo de espaço de lazer menos convencional e menos conhecido. Eram parques infantis, mas sem caronas e atrações. Ao invés disso, havia todo tipo de objetos, ferramentas e materiais empilhados como em um aterro sanitário. A ideia para este tipo de playground veio de psicólogos americanos. Segundo eles, as crianças às vezes precisam se divertir criando seus próprios jogos, de acordo com suas próprias fantasias, sem serem constrangidas por regras. Esta ideia, como veremos, tem vantagens e desvantagens. É por isso que estes playgrounds são mais como lixões. Estes espaços foram preenchidos com muitos objetos velhos, sujos ou perigosos, serras, martelos, pneus, móveis quebrados, manequins, pedaços de sucata e todo tipo de lixo. As crianças não gostavam de brincar ali sozinha entre si. Elas cavaram buracos na lama, subiram em plataformas enferrujadas, quebraram ou consertaram objetos de acordo com seus caprichos. No entanto, como você pode ter adivinhado, estas diversões não foram isentas de perigo. As crianças dificilmente eram supervisionadas por educadores. Eles manusearam ferramentas afiadas e sujas que poderiam usar umas contra as outras quando lutavam. Não vamos nem falar das doenças que as ameaçavam em um ambiente tão sujo. Ou seja, é por isso que a ideia inovadora de playgrounds de aventura não teve sucesso. Um dia, na Espanha, o prefeito de Estepona, uma cidade costeira de Málaga, teve uma ideia engraçada que ele queria colocar em prática. Ele queria construir uma pista de tobogã ligando duas ruas da cidade, com 10 minutos de distância. Esta corrida de tobogã seria uma preciosa economia de tempo para os habitantes, tanto crianças quanto adultos. Seria também o mais longo tobogã urbano do país. Assim, foi construído. E, à primeira vista, o escorregador acabado não foi muito tranquilizador, pois incluía várias inclinações íngremes. Entretanto, o prefeito de Estepona estava orgulhoso do seu trabalho extravagante e inútil. Sua satisfação durou um dia, porque o slide foi fechado menos de 24 horas depois. Muitas pessoas foram feridas quando tomaram o atalho. Alguns não chegaram até a metade do caminho e foram derrubados até a metade. As pessoas têm hematomas nos cotovelos e várias partes do corpo. Os habitantes ficaram indignados. O escorregador durou menos de um dia e os habitantes continuavam andando de uma rua para outra sem atalhos. Este é outro exemplo de uma área de recreação gratuita para crianças. A principal diferença é que esse lugar, na Rússia, é mais sórdido e perigoso. É difícil imaginar que uma criança que vive em Moscou, por exemplo, queira ir para lá, em Tver. Mas suponhamos que sim, por conta daqueles caprichos incompreensíveis que as crianças têm. Primeiro de tudo, a mãe e o filho não terão que viajar muito longe da capital. Este parque está ao norte de Moscou. E lá, a mãe certamente será repelida pelo aparecimento deste triste playground. Aqui não há atrativos, porque nada é atraente. O balanço, escorrega e vários brinquedos são feitos de sucata. E parece que é uma paródia grotesca, como se fosse um playground do mundo pós-apocalíptico. Se ficar por lá muito tempo, corre o risco de se machucar em uma daquelas máquinas que parecem dispositivos de tortura medieval. Neste parque, tudo é rangente, empoeirado e horrível. E é mais provável que uma criança pegue tétano e quebre ossos do que se divertir lá. Em 2018, o parque de diversões Playland na cidade de Nova York fez manchetes. Os visitantes que lá foram adoeceram no dia seguinte, o que alertou os funcionários de inspeção. Eles queriam saber a causa dessas doenças que ocorreram em um número relativamente grande de hóspedes. Eles
foram ao parque, examinaram e investigaram, o que fez muito barulho. Deve-se notar desde o início que Playland foi incorporada em 1928 e havia sido palco de meia dúzia de acidentes, alguns dos quais devido a falhas mecânicas ou erros profissionais. Mas a investigação que estamos falando é outra coisa. O relatório dos inspetores declarou que a administração de alimentos foi catastrófica. Os alimentos eram armazenados em áreas infestadas de ratos, contra os quais não foram tomadas medidas. Os gerentes deixaram que os gatos afugentem os roedores, excrementos de pássaro com dejetos de pássaros, não havia pias suficientes para lavar as mãos, as caixas de alimentos estavam sujas e ratos rastejavam para dentro e ninguém nunca limpou nada. E nessas condições os visitantes eram servidos com muita comida e provavelmente intoxicados por ela. Como resultado, o parque foi entregue a outra empresa. O escorrega Viaduct não existe mais hoje em dia. Estava localizado no Kansas, Estados Unidos, e era considerado o maior e mais perigoso escorrega d'água do mundo. Aberto em 2014, foi fechado e desmontado 2 anos mais tarde. O grupo Schlittenbahn construiu o escorregador, que tem mais de 50 metros de altura. A empresa texana já operava vários parques de diversões, mas o projeto da Viaduct encontrou algumas dificuldades. Antes de ser terminado, notou-se que os ângulos de inclinação não atingiam os limites recomendados. A curvatura da área da lâmina foi corrigida várias vezes, e apesar disso, o deslizamento ainda era perigoso. Após a conclusão, uma especialista em segurança constatou que o trabalho foi mal feito e recomendou que crianças menores de 16 anos não deveriam ser permitidas no slide. Entretanto, o grupo Schlittenbahn ignorou este conselho e o escorrega foi aberto a todos. Para evitar que as boias voassem, eles tiveram a infeliz ideia de esticar uma rede ao longo de todo o comprimento do escorregador. Esta rede, relativamente rígida, que impedia que as boias fossem sopradas para o ar, era afiada quando atingida em alta velocidade. Infelizmente, todas essas decisões irresponsáveis custaram a vida de um menino de 10 anos em 2016, e o caso chocou a cidade, e então foi decidido que o slide deveria ser fechado e removido. Existe um parque de diversões em Queensland, Austrália, conhecido como Dream World, que pode ser contado entre os parques de segurança duvidosa. Inaugurado há cerca de 40 anos, este parque é administrado pelo Ardent Leisure. Se você está interessado nele, deve conhecer alguns fatos. Dream World é perigoso porque as verificações de segurança são mal feitas. Na verdade, após a colisão de uma jangada em um passeio em 2016, que custou a vida de 4 pessoas, um funcionário da corte havia declarado que os riscos de um acidente tinham sido mal avaliados por pelo menos 30 anos. O tribunal havia considerado que a manutenção das máquinas havia sido negligenciada e que os responsáveis haviam falhado em seu dever principal, a segurança dos visitantes. As falhas foram tão graves que o proprietário foi multado em 4,5 milhões de dólares australianos. Esta falta de visão tornou o parque temático popular do país insuspeitamente perigoso. A cidade chinesa ultramarina é uma grande área de lazer e férias localizada em Shenzhen. Este vasto complexo cobre uma área de 900 hectares. Entre as atrações que podem ser encontradas ali, uma que se destaca é a forma de uma cúpula. É um simulador de ônibus espacial, que reproduz as sensações do treinamento de astronauta da NASA. Este tipo de atração é encontrado principalmente nos Estados Unidos, e os chineses construíram uma à sua maneira. Ao entrar nele, e após alguns momentos de espera, você terá a sensação brutal de um foguete decolando. E se você resistir às náuseas, você ainda terá que suportar os solavancos violentos do vai e vem e esperar que não haja nenhum mau funcionamento, porque esta turbulência artificial pode abalar o aparelho. Em 2010, por exemplo, o foguete hemisférico entrou em colapso, matando e ferindo várias pessoas. Por toda essa empolgação, tem muito perigo, e é melhor evitar este simulador espacial chinês. Em 2018, o Parque da Caxemira foi construído no Paquistão. Sua inauguração havia coincidido com a celebração que se seguiu ao final do Ramadã. O evento foi uma grande celebração, e a população se apresentou em grande número. E nas semanas que se seguiram, as multidões não diminuíram. O que essas pessoas não sabiam é que o parque não atendia aos padrões internacionais da indústria. O projeto e a construção não cumpriram com as normas de segurança, e essas deficiências tornaram o parque inseguro. Felizmente, durante várias semanas não houve acidentes, mas essa má administração teve que levar ao inevitável. Um carrossel mal aparafusado entrou em colapso, matando cerca de 30 pessoas. O acidente enviou ondas de choque através do país e foram tomadas medidas fortes. O parque foi fechado por um ano inteiro e uma administração mais competente assumiu o controle. Muitos ajustes foram feitos e depois de tudo isso, o parque foi elevado aos padrões internacionais. É uma pena que o perigo dos parques de diversão seja geralmente devido ao descuido dos gerentes, para os quais o lucro é mais importante do que a segurança. Karsten
Haller, um artista alemão baseado na Suécia, criou o slide mais original da história. Ele faz parte do movimento de estética relacional e produz todos os tipos de obras fantasmagóricas que são difíceis de classificar. Por exemplo, torres panorâmicas com uma aparência contorcida, salas cobertas com espelhos que confundem o visitante. Karsten tem uma predileção por slides. Para ele, são criações que proporcionam uma experiência emocional incomparável, mas seu gosto pelo paradoxal e pelo bizarro o levou a criar um tipo de escorregador do qual todos prefeririam ficar longe. É uma lâmina com a forma de um ralador de queijo. Seu design, exceto por seu tamanho, imita exatamente o utensílio. Se alguém fosse tolo o suficiente para descer nele, certamente se cortaria fatalmente. Felizmente, o único objetivo desse slide é divertir e chocar o espectador. Então, gostou do nosso vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.